são duas questões que eu não tenho um estudo assim aprofundado. Então, o que a gente vai colocar para vocês é o que a gente viu daqui, viu dali, né? Mas a Pérola do Planalto é o que ela é o nome, por exemplo, do Lions. É o nome do Lions. Do Lions de Mafra é Pérola do Planalto. E a questão do botão de rosa, tem os boatos, a gente ouve e tal, mas em entrevistas, ela deve ser também a história lá do Rio Negrense, quando ela foi criado o botão de rosa, e ela tem uma relação muito grande com essa discriminação étnica entre brancos e pretos. Nós tínhamos essa discriminação muito forte na região. É tão forte que nós temos poucas pessoas de cor que moram na região. E alguém diz, mas aqui não existe racismo, né? Não existe racismo e não existe o preto. Por isso não tem racismo. Mas não tem racismo por que não? Aí é que está o racismo. Ela tem tanto que o preto não se desenvolveu aqui. E isto é histórico. Então o botão de rosa, quando ele é criado, ele é formado, foi uma forma também de excluir as meninas de cor. E isso tem a ver lá com as filhas do Ingrácio Correia. Não com elas, mas para evitar que elas participassem de uma sociedade. Embora elas fossem as mais ricas. O Ingrácio era mais rico, o primeiro a ter carro, né? A melhor casa, era um empreendedor, era um homem dinâmico, tinha cuidado de restaurante, foi administrador do Hospital de Rio Negro, mais merecia respeito, mas havia também na nossa região essa questão da discriminação racial lá no passado. Queremos acreditar que não tenha mais. Mas nós fazemos parte de um Brasil, onde temos uma discriminação disfarçada. A região sul não tinha nada. Não tinha nada porque não tínhamos caminhos, não tínhamos estrada, não havia sido encontrado nenhuma riqueza. Ficou praticamente abandonado isso aqui. Nós tínhamos então o quê? A região das minas, onde era o ponto, o foco principal da economia, da exploração, da riqueza, que saía de Minas, era transportado esse ouro, essa riqueza, para o porto mais próximo, daí que se abriu no Rio de Janeiro, passando por Paraty, daí a importância de Paraty, e dali ia para a Europa. E o sul do Brasil, abandonado. Sim, mas como é que ele surge? O sul do Brasil era distante da Europa, distante dos portos, e era um sertão, povoado por indígenas, nada mais. Até onde eu entendo, né, porque eu fui criado com meus avós, né, que isso é um costume, tradição nossa, né, do povo Xoclen, quando eu vou começar do começo, né, e quando nasce o primeiro filho, automaticamente os avós que, né, pegam para criar. Então eu fui desses também, né. Então nós criamos assim com meus avós, eu e o outro meu irmão, né, o Copacã, nome dele, né, nós se criamos junto com a minha avó e meu avô. Então eles repassaram várias coisas para nós, mitos, né, crenças, tradições, né, e várias assim outras coisas importantes, remédio, ervas medicinais que tem na região aqui, aonde se encontra, né. Então ela repassou para nós assim que essas eu vou considerar como perseguição, né, da parte de não indígena aos indígenas, pelo menos da nossa tribo. Isso iniciou-se lá dentro da mata. As populações indígenas que nós temos no sul do Brasil, elas são completamente distintas das civilizações indígenas do norte e do nordeste do Brasil. Enquanto aquelas regiões, os índios foram apaziguados mais facilmente, vamos dizer assim, os do sul do Brasil não. Os do sul do Brasil, eles não se submeteram aos ditames, às normas, às ordens, às aberrações colocadas pelo branco, vamos dizer assim, as explorações. E muito recorrente a história dos ataques que determinados indivíduos profissionais nisso, em ataques a bugres, chamados bugreiros, né, faziam nesse território. Isso é
mais século XX adentro, a gente ainda tem relatos disso, né? Até a época do Getúlio aconteceu, né? De profissionais como o Martim Bugreiro e outros, né? Que eram especializados em atacar povoados de botocudos, tocar fogo nos povoados, matar os homens e capturar as mulheres e crianças. Essas mulheres e crianças eram distribuídas entre as famílias de fazendeiros, para o serviço doméstico, para ter menino de recado, menina para ajudar na cozinha e tal. Então, é o que alguns pesquisadores chamam de persistência da escravidão indígena no Brasil. No início, era assim, ó. Nossos antepassados vieram de cá, passaram pelo Rio Negro e Canoinhas e até passar aqui em Itaiópolis. E passaram nessa lomba por aqui, e aqui para cima eles acharam um rancho feito pelos brancos, que queriam se encontrar com os indígenas, né? Então, eles reuniram entre o povo ali e disseram assim, vamos se encontrar com eles, vamos chegar lá neles, ver o que eles querem. Quem sabe vocês vão cuidar das nossas mulheres, vão cuidar dos nossos filhos, porque nós vamos morrer tudo. Nós não temos mais para onde fugir. Então, daí, é lá que se encontraram. Primeiro encontro foi isso, que diz que hoje é uma pacificação, mas é o que eu não acho que é uma pacificação. É o encontro deles. Mas o que não foi com os índios, eles estavam sendo exterminados. Então, quem tinha que ser pacificado era o que estava exterminando o índio, no meu entender. Sempre houve isso. Então, no decorrer do tempo, hoje as pessoas consideram como conflito, né? Mas hoje nós estamos aqui nessa terra indígena aqui, como vocês viram, né? Se entrevistaram alguns. Então, hoje nós estamos tentando se erguer de volta, porque nós somos uma etnia única. Xoclen é o único que tem. Frequentemente também existia um tipo de captura que aparece na memória de muitas famílias, né? Muitos tropeiros, peões de fazenda capturavam mulheres no campo e acabavam casando com essas mulheres, né? Formavam famílias, né? Então, assim, tem muitas famílias que têm como memória fundante, diz assim, olha, minha avó foi caçada a laço. Como é que surge a proposta, né? Então, lá nós tivemos o Bartolomeu Paes de Abreu. Então, o primeiro pensador econômico do Brasil, junto com o governo imperial, e que vai propor uma abertura de um caminho que ligasse o sudeste ao sul do Brasil. Havia necessidade de uma ligação, um caminho. Não tínhamos nada. Tínhamos picadas indígenas, era um mato fechado. Veja que nós tínhamos aí 300 quilômetros de floresta, mata fechada. Em 1727, na primeira metade do século XVIII, aí é designado lá por Caldeira Pimentel, que era o governo da capitania de São Paulo, para abrir então uma estrada. E aí vai enviar para cá Francisco de Souza e Faria. Francisco de Souza e Faria vai abrir o primeiro caminho do sul do Rio Grande para São Paulo, mas passando ali por Urubici, mais pela conhecida como Estrada dos Conventos. Só que o morro ali é uma montanha muito alta, mas ele abriu um caminho ali. De difícil passagem, mas abriu o primeiro caminho. Aí quando nós chegamos lá em 1731, vem para cá o Cristóvão Pereira de Abreu. Cristóvão Pereira de Abreu vem conhecer e fazer a primeira tropeada. E ele percebe que essa primeira estrada era muito difícil de passagem. Então ele faz mais para o oeste. Daí ele vai inaugurar, de fato, uma estrada. A estrada massa, a estrada saía de Viamão e ia para Sorocaba. Inclusive passava tropa aqui de... Eu vi tropa de mula, vi umas 2 vezes passar, mas de gado passava bastante, 800 mil cabeças passava. Os paulistas descobriram nos animais algo interessante que os mineiros não descobriram. Os mineiros levavam o ouro das minas para o rio no lombo dos escravos. Os escravos fugiam, roubavam, enganavam, surrupiavam e morriam. Antes do tempo, porque a carga era pesada e o ouro ficava pelo caminho. Aí vem os paulistas, mineiros, nós temos algo bom para vocês.
Nós temos um animal que leva o dobro de sua carga, não rouba ouro, não foge com ouro, não engana, tem as patas pequenas, não escorrega nas pedras, porque a pata grande ele fica falseando, que é o caso do cavalo, e não carrega tanto peso. E é um animal dócil, bom de trabalhar. Aqui, em uns barracão, as garagens, as coisas aqui que eles pousavam por aí, os tropeiros, né? Vindo de curitibanos, para, afinal de contas, de vários lugares, né? Tropa de cavalo e boi também, na época, né? Aqui eles dormiam e soltavam o gado do outro lado, aí, daquele tanque, o gramado aí para dentro, né? Já passou tropa de porco também, isso eu não vi. E daí entrava, passava por Rio Negro, para Lapa, daí Porto Amazonas e Castro e para Sorocaba. Né? Mas existia, né? Porque eles mesmo contavam que outras regiões que eles faziam, levando tropa de porco tocado mais quilômetros e quilômetros. Né? Coisa. E as mulas eles recrutavam, iam comprar na Argentina e traziam para Viamão e tudo. De lá formavam as tropas para construir São Paulo. Né? São Paulo foi construído através de burro, né? Passaram as tropas. E os tropeiros assim nunca convidaram o senhor para ir embora junto? Não, eu também não ia, né? Andar a cavalo aí, meses em cima de um cavalo aí, Deus o livre, isso não é brincadeira, né? Coisa sacrificosa, barbaridade. E essa busca constante de animais e também de carne faz essa ligação. Então, ela vai integrar o Brasil. E nós aqui fazemos parte da linha de passagem da integração. Interessante, nós fazemos parte da linha de passagem. O município de Rio Negro foi criado ainda no século XIX como uma colônia num ponto estratégico no meio do caminho das tropas, né? Então, Rio Negro tinha essa importância viária, né, de integração entre o sudeste e o sul do Brasil, né? Até como um ponto de estabilização daquela ocupação. Tinha um registro de tropas, né, que acabou funcionando ali por muito tempo, né, cobrando taxas até de quem passava, né, com mulas para vender na feira de Sorocaba. Depois passou a ser um ponto importante da estrada que do Rio Negro para o Iguaçu saía para o oeste, né? Uma estrada aquática. Na terra, na mãe indígena, são colocados os seus mortos para a mãe cuidar. Então, o cemitério, além de estar numa terra sagrada, que é a mãe, o cemitério também é sagrado, uma terra sagrada. Na região de Taiópolis, em Paraguaçu, tem muitos cemitérios indígenas. No passado, os tropeiros passavam por ali. Era linha de cruzamento de tropeiros e sofriam constantemente ataques indígenas. Aí é que vem o incentivo à imigração europeia de poloneses, que eram recebidos aqui em Rio Negro, na casa do imigrante, e ali eles ficavam um ano, recebiam todo o atendimento, alimentação, recursos, para se ambientalizar, adquirindo a língua portuguesa, para se locomover, conhecer a região, e eles eram levados dali e distribuídos em cima dos cemitérios indígenas, com uma garrucha, para matar índios. Isso é, os índios agora não estariam mais preocupados com a passagem do tropeiro, mas com aquele que estava em cima da sua área sagrada cemitério. E aí começa uma guerra indígena entre o imigrante polonês e o índio. E nisso a economia de São Paulo passava livremente pela região. Aí é uma estratégia. Estratégia? Dizer assim que eles estão certos, estão errados, eu não vejo por aí. Eu vejo que é um povo que já estava aqui. O homem branco não se preocupou em entender esse grupo indígena, simplesmente se apropriou. E o que os índios fizeram foi defender sua propriedade, defender o seu território. Eles dependiam daquilo. O que a partir dali aconteceu foram atos criminosos patrocinados por governo para ocupar a região. Há aqueles que argumentam que se os índios tivessem ficado como estavam, não teríamos desenvolvido nada, porque eles não trabalham, porque são preguiçosos, porque são...
Não é verdade. Se eu estivesse no lugar dos índios, faria a mesma coisa. Você faria? Qualquer um faria. Porque os índios viviam num paraíso. Trabalhar para quê? Se eles tinham a carne, eles tinham as plantas todas para se alimentar, tinham os rios piscosos. Trabalhar para quê? Eles viviam num paraíso. Se nós estivéssemos no lugar deles, faríamos a mesma coisa. Essa imigração que veio para cá em 1829 era composta, em sua maioria, de famílias de origem germânica, provenientes do Trier, uma cidade no norte dos Alpes que passou por diversos domínios, mas na época em que nossos ancestrais vieram, ela pertencia à Prússia. Esses são os alemães antigos, que são os Blei, né? Essa gente assim mais tradicional, né? Que também já estavam perdendo a sua identidade, porque já estavam sendo misturados com os caboclos, com os portugueses, porque o Rio Negro também teve influência, teve 52 famílias portuguesas que vieram de Portugal e se fixaram, eram para se fixar aqui no nosso litoral, mas como aqui não tinha mais lugar, acabaram chegando em Rio Negro. Até hoje, esse é um desafio que as pessoas não conseguem explicar o que é um caboclo. O caboclo também é difícil. O caboclo não é pela cor da pele. Porque tem caboclo negro, tem caboclo indígena, tem caboclo mestiço e tem caboclo branco também, né? Então, o caboclo é muito mais um modo de vida rural ligado à subsistência do que propriamente uma raça ou uma etnia, não é? E junto conosco vieram as outras etnias que estão aí. Eu até dizia que nós somos um crisol de raças. Em 1892 a 95, que foram as grandes levas de poloneses. Na realidade, entre esses poloneses que vieram mais de 90 e poucos, 1890 para frente, havia muitos bucovinos também. Porque lá na terra original, lá em Gurumora, a vila deles era Poiana Miculi. A vila toda tinha 7 quilômetros de extensão. Nos 3,5 ficava a área central. Por quê? Do meio para cima, para o norte, ficavam os alemães boêmios. E do meio para baixo, os poloneses. Porque havia muitas famílias polonesas emigradas da Polônia para a Bucovina também, que falavam polonês. E os nossos falavam alemão. E no meio, então, ficava a igreja, a escola, o campo de pasto para o gado, o moinho e a serraria, que era uma espécie assim de comunidade que no centro tinha esses serviços todos que beneficiavam tanto os alemães boêmios como os poloneses. Então, na primeira e na segunda leva, vieram os alemães, os boêmios, né? Os Schauer, Herzer, Bamberger, todos os nomes estrangeiros, alemães, né? E daí para frente, em 1890, 92, quando os nossos já estavam aqui, começaram a vir também famílias do pedaço polonês. Então aí vem muitas famílias, o Szafaszek, Najdek, Mirek, não sei o quê, e outros Eques, né? Que vieram depois, em 1890, 92 e tal. Então ali toda aquela área de Paraguaçu, Itaiópolis, tem muitas famílias que não vieram da Polônia, mas eram de origem polonesa, que vieram da Bucovina. Eu diria que a chegada dos italianos a Mafra, a Rio Negro, logicamente, primeiro, ela foi, não diria junto com os alemães, mas eu diria que foi próximo aos alemães. A gente não tem uma data precisa. Tivemos aí 2 grandes pontos de imigração italiana dentro do mundo, que foi dentro do final do século XIX e do século XX. Então, esses italianos que vieram para a nossa região aqui, são italianos que vieram dentro dessa leva, dessa grande massa. São italianos que provieram ali da região do norte, da Itália, da região do Vêneto, da região da Lombardia. Então, a maioria desse pessoal que veio da região norte da Itália são os que vieram para a nossa região. Fugiram também da pobreza, da dificuldade, né?
pequenas propriedades, né? A Europa, né? Cada vez mais populosa, com dificuldade, então, para esse pessoal do interior acabou saindo, né? E por conta desses conflitos, a gente tem essa questão da documentação que nos falta, porque esse território da Ucrânia, ele não estava, a soberania da Ucrânia naquele momento, ela estava sendo abalada. Então, eles não têm documentos ucranianos. Os que conseguiram algum documento, né? Por exemplo, o meu avô, né? O meu bisavô, Miguel Labas, quando saiu da Ucrânia, ele conseguiu um passaporte, mas esse passaporte é do Império Austro-Húngaro. Então, a gente lendo o passaporte, ele não é um documento emitido pelo governo ucraniano. Porém, né, na qualificação das pessoas, consta lá, agricultor da região de Zolotil, né? Então, a gente sabe que a cidade, o município de Zolotil, fica na Ucrânia. A gente sabe disso. Mas, documentalmente, então, a gente enfrentou essa questão, né? Muitos vieram sem passaportes. Então, o que acontecia? Os bucovinos vieram falando alemão e eles começaram, então, a se entrosar com esses alemães antigos e novos e foram muito bem recebidos. O padre gostava muito deles, tanto assim que a igrejinha que já estava quase caindo, o telhado, né, que era o telhado ainda em formato português, né, pouca inclinação, né, apodrecendo. Daí os alemães, os bucovinos vieram, eles eram carpinteiros e marceneiros de primeira mão, fizeram o telhado assim, ó, para não haver perigo de cair, de apodrecer e a água da chuva caía e ia embora. Eles reformaram toda a igreja. Então, eles vieram para cá, para a região de Itaiópolis, Papanduva, Moema, né, se concentrar, a maior concentração foi lá. Daí, dali, claro, eles chegaram, receberam as terras e começaram a trabalhar. Mas, como disse a minha mãe já anteriormente, era tudo muito difícil, né? As terras que eles receberam, que eles ganharam, não eram terras de plantio. Não eram terras de plantio porque era tudo, que nem eles diziam, terra dobrada, né? Cheio de morros, subida, descida. Então, não era terra de plantio, mas eles deram um jeito, plantavam, eles cultivavam, porque era o que eles tinham, né? Eles tinham que sobreviver. Muitos se acidentaram na derrubada de árvores, né? Tem uma história o primeiro marido de uma bisavó minha faleceu dessa forma, porque eles não tinham essa realidade lá na Ucrânia. A Ucrânia já não tinha, as terras já eram exploradas, né? Então, árvores como aqui, né? Mata densa como existiu aqui quando eles encontraram. Então, eles não sabiam fazer o corte e derrubada dessas árvores em segurança. No início, com certeza, o grande problema foi a língua. Com certeza o grande problema foi a língua, mas, lógico, com o tempo eles foram se adaptando e foram achando uma língua em comum, que era o português. Mas no início, com certeza, o grande problema foi a língua, né? E a dificuldade maior de se adaptar aos costumes. Mas aí de começo era assim também, falar só ucraniano, falar brasileiro não sabia ninguém. Claro, porque os pais não... Na escola, lá em Iracema, no colégio das irmãs, falar brasileiro, tinha que escutar porque bem, né? Os pais não sabiam falar em português, então as crianças ensinavam em casa, falavam, até ir para a escola era só ucraniano. E aí depois que ia na escola, de 7 anos em diante, daí que começava a aprender em brasileiro. O contato que eles tiveram foi com o nativo, né? Foi com o caboclo. E o que o meu pai sempre fala, né? Que com eles aprenderam a extração da erva mate, né? Porque isso não existia. E com essa extração da erva mate, eles conseguiam um dinheiro um pouquinho mais rápido, né? E mais tarde, então, com os caboclos, que eles aprenderam as lavouras feitas no meio da mata mesmo, sem, né? Que podiam ser feitas com aquelas condições que eles tinham. Sofrido. Era tudo feito, tudo plantado, a gente comia o que plantava, né? E era tudo com enxada, tudo roça longe, dobrado, tudo longe, assim, não tinha comércio, não tinha coisa para você, nós ia para Papanduva 18 quilômetros, nós queríamos comprar uma coisa melhor, 18 quilômetros a pé, né? Então eu não tenho.
O conflito do Contestado foi uma guerra de grande duração, acontecida aqui no Planalto de Santa Catarina, na época do Paraná também era partilhado esse Planalto, né? Por conta de um processo de resistência da população a várias medidas de deslocamento em massa e de expropriação de terras, né, principalmente. O Paraná sempre viu essa guerra como um movimento que levou a uma perda de um pedaço do seu território. Então, a historiografia paranaense sempre vai dizer que Santa Catarina apostou na confusão e em armar fanáticos contra as autoridades, como se fosse o Estado de Santa Catarina a estimular aquele movimento, né? É a primeira acusação que o João Gualberto fez, já desde o combate do Irani. Isso ainda persiste na historiografia paranaense, né? No caso de Santa Catarina, o esquecimento ele tem duas razões, né? Uma razão diferente para cada facção da oligarquia, vamos dizer assim, né? Tem a facção dos Conder-Bornhausen, né, que vão ser ligados ao Hercílio Luz e durante os anos 20 vão governar Santa Catarina, depois voltam ao governo depois de 45, né? Vão formar depois de 45 a UDN, né? Essa oligarquia Conder-Bornhausen, ela vai tentar construir a imagem de um Estado europeizado, branco, né? Santa Catarina como um Estado loiro, né? Então o Contestado não bate com isso, não dá liga, né? É muito brasileiro, é muito complicado, né? E a outra facção é a facção dos Ramos de Lages, né? Que na época o governador, no início da Guerra do Contestado, era o Vidal Ramos, pai do Nereu, que depois foi também interventor no Estado Novo e presidente da República, né? E tio de outros governadores, né? Do Celso Ramos e de outros aí. Então é uma oligarquia que teve um poder muito longo na história de Santa Catarina também, e que não era interessante levantar essa memória. Mas, para mim, assim, é muito claro que ali aconteceu uma experiência limite, né? Aconteceu uma experiência limite onde a população foi derrotada. Existe uma nacionalização do Contestado. Acho que é um movimento que não tem como conter mesmo, né? Porque uma tampa se abriu e não há como esconder essas mortes todas debaixo do tapete. O que ocorre é que durante muitos anos a gente perdeu a memória da nossa história aqui. Na época da guerra, o que aconteceu? Todos os alemães e os outros foram perseguidos pelo governo brasileiro, que era aliado. Minha mãe contava que quando meu irmão falava em alemão, ela tinha que entrar na igreja, porque ela tinha medo que falasse na rua, né? Então, eles sofreram perseguição e isso fez com que houvesse quase uma cisão com tudo que era de origem alemã. E aí, o que aconteceu? Como os bucovinos eram, na sua maior parte, colonos, simples, humildes, né? Não tinham ostentação, não eram como os alemães da cidade que sempre se vangloriavam, eram os von Linsingen, eram os né? Nariz empinado. Então, eles eram humildes, começaram a ser menosprezados. E aí começou aquela onda de que bucovino era bocó, muita gente falava bocovino, né? E por aí, e aí começou uma depreciação, uma coisa pejorativa. Resultado. O pessoal foi se encolhendo, e praticamente virou piada, virou ofensa dizer que alguém era bucovino. E essas tradições, por conta disso, elas foram passadas mesmo, de pais para filhos, e a gente consegue manter muito da nossa tradição hoje é mantida porque nos foi passada pelos nossos pais, pelos nossos avós. Teve o centenário da vinda dos bucovinos em 1987. Aí eles inventaram lá um desfile no dia 15 de novembro, que é aniversário do Rio Negro,
inventaram o desfile dos bucovinos, com carroças e não sei o quê, e tal, e cantando, fazendo aquela festa, né? Como eles faziam nos casamentos também, tocando e cantando e tal. E a minha tia reuniu mais umas 3 ou 4 mulheres e cantaram as músicas, vinham cantando aquelas músicas que eles cantavam na Bucovina. E eu fui convidado para fazer parte do palanque oficial do desfile, junto com o prefeito e outras autoridades, porque eles já sabiam da minha história e do que eu estava escrevendo já também. Eu ainda não estava bem escrevendo, uma coisa ou outra eles sabiam que eu escrevia. E aí, estava lá no palanque, assistindo aquele desfile, e o Sartori, ouviu falar do Sartori, né, que era o dono do jornal, falou: Heitor, por que você não escreve uns artigos aqui para a nossa tribuna da fronteira e tal, sobre a história dos bucovinos e tal? Porque naquela ocasião, depois que passou o desfile, que eles cantaram e tal, o Aníbal Pinto, Cordeiro Neto, se conheceu, ele morreu há pouco tempo, né? Ele trabalhava na rádio e fez uma entrevista comigo. Ele lá embaixo, né, e eu em cima do palanque. E ele de lá perguntava: e aí, como é que é? Você está escrevendo um livro? Eu soube que você está escrevendo um livro, assim, assim, assim. Como é que é essa história dos bucovinos e tal? O que aconteceu? Como é que foi? Como é que não foi? Ele pegou o gancho das minhas tias que estavam cantando as músicas lá, e daí eu contei a história, né? E aí a gente começou, o Sartori me pediu que eu escrevesse o artigo, e daí semanalmente tinha um artigo meu na tribuna da fronteira, e o pessoal então começou a se interessar. E daí o pessoal começou a conhecer a história dos bucovinos. E aí o pessoal começou a querer também ser bucovino. Então, muita gente já começou a dizer: mas será que a minha família nós não somos bucovinos também? Daí eu falava, eles perguntavam para mim, né? Olha, pelo que eu sei, a sua família não veio de lá. Mas a família dele veio e tal. Estou escrevendo um livro. O Aníbal perguntou: mas esse seu livro está ficando grande, né? Eu, lá debaixo falando: é um livro que para de pé? É um livro que para de pé. 666 páginas para em pé, né? E aí comecei a desenvolver. E a partir daquela época eu comecei então a trabalhar com a comunidade. Quando foram festejados os 175 anos de colonização alemã, a equipe organizadora, que era a doutora Emeli, a Norma, acharam que alguém devia de escrever sobre a festa e sobre a origem da imigração e como aconteceu. A mesma maneira como foi feito nos 100 anos. Não sei se é do seu conhecimento, mas quando fez 100 anos da colonização, foi feito um álbum e então a gente procurou também seguir aquele mesmo pensamento de deixar para frente alguma coisa. E a comida dentro da família italiana, ela é uma coisa extremamente forte. Tanto é que, por exemplo, a família italiana, dentro de um domingo, ela perde 4, 5, 6 horas dentro de uma cozinha, né? Uma mama italiana começa a fazer comida meio-dia e termina às 7 horas da noite. Por quê? Porque a comida, ela aproxima, ela liga, ela une as pessoas. E eu acho que a comunidade ucraniana retribui a cultura ucraniana dessa forma, né? Se disseminando nessas pequenas coisas, na culinária, enfim. Vesna é primavera, né? Em ucraniano é primavera, né? Ele está ativo? Sim, está ativo. Eles, toda semana, toda quinta-feira, eles têm ensaios, fazem os ensaios na quinta-feira, tem apresentações, até esse final de semana eles têm apresentações, né? Então, assim, é um grupo bastante... Na verdade, assim, esse grupo, ele nunca deixou de existir. Teve um período aí que o grupo ficou, sabe, assim, meio parado, né? Mas, né, aí depois retomava os ensaios de novo, mas ele nunca se extinguiu, nunca. Aqui, eu estou muito próxima da igreja ucraniana e eu vejo com uma alegria aquele povo todo ali nas festas se unindo. Nós temos os poloneses e, gente, nós temos que valorizar que os poloneses têm um amor ao trabalho muito grande, né? Então,
todos esses, agora os luxemburgueses, vamos dizer, que estão compondo aqui, mas quem que nós podíamos dizer? Os bucovinos também imprimiram a sua marca. Eu quero frisar que os bucovinos trouxeram muito progresso para Rio Negro, principalmente por aqueles fatos que eu falei, que eles introduziram o uso da carroça, o uso da serraria, né? Abriram estradas, construíram moinhos, né? Que as farinhas da época eram feitas na base do monjolo. Estradas não havia, porque ninguém explorava o uso da madeira. Então, eles que abriram estradas, quer dizer, a abertura de estradas interligando os povoados no município de Rio Negro com o centro, isso trouxe um crescimento muito grande. E também a abertura de escolas. Eles abriram escolas em Mafra, né? Em Mafra, que é a escola lá da região de São Lourenço, e aquela região toda, a Vila Nova, né? E abriram a escola no Passatrês, abriram escola nas comunidades de Lajeado dos Cordeiros e outros lugares, porque para eles não se admitia uma colônia bucovina que não tivesse a sua capela e a sua escola. Então, em todos os lugares tinha uma capela e tinha uma escola. Quer dizer, desenvolveram a religião e o ensino. Eles construíram igrejas. Arrumaram a igreja velha, construíram a igreja nova, que está lá até hoje. Eles que construíram, porque eles eram exímios pedreiros, marceneiros e carpinteiros. Construíram uma igreja Cristo Rei em Campo do Tenente e construíram a igreja velha de Mafra, que depois foi criminosamente demolida. Quer dizer, e capelas em todas as colônias. Quer dizer, os bucovinos fizeram muita coisa, trouxeram muito progresso para a cidade. E, infelizmente, isso não é reconhecido. A Associação Ucraniana Catarinense, né, ela foi criada em 10 de outubro de 2017. Ela é uma associação nova, civilmente nova. Em Rio Negro, em 1990, criou-se a Associação Brasileira Alemã Trier. E essa associação tem por objetivo preservar as tradições, resgatar, disseminar os usos e os costumes. Eu estou lá desde 2004. Então, nós sempre estamos nessa, digamos, buscando, correndo atrás dos objetivos da nossa associação. Por isso, nós temos uma cantoria alemã, que está até bastante, agora, vivendo um bom momento. Estivemos até cantando nos 190 anos da imigração alemã, festejados na Assembleia Legislativa do Paraná, nesse mês. E também nós temos um grupo folclórico, que não tem nenhum integrante que fale alemão. Assim como na cantoria, são 2 ou 3 pessoas que ainda dominam o alemão, a língua alemã. Mas eu acho bonito que, mesmo assim, nós conseguimos que haja um envolvimento desse pessoal nesses objetivos, nessa associação. Minha família morou sempre aqui na Vila Rutes, meus avós, meus pais, e eu também, até que eu já tinha 20 anos, eu saí daqui e fui trabalhar em Rio Negro. E foi lá que eu conheci o Meinrad, que ele tinha vindo, assim, muito recente da Alemanha, e ele estava lá na Casa São José, onde que eu fui trabalhar. Então, é uma história muito cheia até de emoções, assim. Ele veio para o Brasil por acaso, que a intenção não era vir para o Brasil, porque ele tinha programado uma viagem num iate, um iate de 7 metros, chamava Mascote. E eles programaram uma viagem, ele e um amigo, para a América Central. O leme quebrou
e eles consertaram e quebrou de novo, então eles não tinham como consertar, eles foram à deriva. Então, o Meinrad, ele sabia que eles iam chegar no norte do Brasil, né? Como aconteceu, claro, que numa chuva, numa noite chuvosa, assim, de tempestade, eles naufragaram, então, no norte do Amapá. E depois de muita dificuldade lá e tudo, ele, antes de voltar para a Alemanha, ele veio para Rio Negro para visitar esses parentes dele que moravam aqui. E foi aí que a gente se conheceu. E ele nunca mais voltou para a Alemanha. Na Alemanha, ele era chefe de numa rede de supermercado, ele era chefe de pessoal, porque ele tinha estudado economia por imposição do pai, porque ele de verdade ele queria ser arquiteto de interiores, mas como ele tinha ganhado poliomielite e ele tinha dificuldade em se locomover, então o pai achou que ele não ia ser possível para ele essa profissão. E o pai dele já tinha estudado economia, então influenciou ele a fazer isso, mas não era o caminho para ele. E como ele veio de uma família de artistas, então ele tinha muita inspiração. Eu não tenho um dia assim que eu não mexo com esse trabalho, porque é minha vida. É minha vida. Isso para mim é o meu dia a dia e é tudo para mim. Eu não sei mais viver sem estar mexendo com esse trabalho, né? O trabalho do presépio, a princípio, era para ficar em Mafra, porque o Meinrad, ele tinha assim uma preocupação que ele tinha que fazer um trabalho para ficar em Mafra. E ele fez um projeto daquele presépio e mostrou para o prefeito, mas isso não foi bem aceito. Então ele mostrou para o prefeito de Rio Negro, que na época era o seu Ari Siqueira, e ele de imediato ele aceitou e já negociaram lá, já começou a ser feito o presépio, né? Então, isso foi no ano 2000, que no final do ano, junto com a comemoração do aniversário de Rio Negro, foi inaugurado o presépio, né? E agora também nós estamos fazendo um planejamento e para reformar o presépio lá em Rio Negro, que ele está assim um pouco danificado e vamos fazer ele de novo. Continuar trabalhando com palha enquanto eu conseguir. Eu acho que esse é o caminho, não vai mudar. Eu vou ficar trabalhando com isso. Imagino.
O que a gente está fazendo, o que eles estão fazendo agora é exatamente fazer esse resgate, né, com as crianças que estão na catequese. A criança vem para a catequese, então terminando a catequese, a criança já fica no ensaio, né? Então está tendo uma procura, está tendo interesse agora por parte dessas crianças em dançar, sabe? Participar dos ensaios, fazer as danças ali. Mas os adolescentes é difícil. O adolescente não tem esse interesse, não tem essa vontade. São pouquíssimos, sabe? Até eles fazem convite e tal, mas aí eles têm outros compromissos e, sabe? Então, é difícil. Hoje a gente está, vamos dizer assim, meio parado, porque morreu a pessoa que coordenava o nosso folclore. E eu já estou com um pouco de idade, eu não tenho mais condição de voltar lá e começar a incentivar. Então, está meio parado a coisa. Está meio parado. Mas muita coisa ficou, muita coisa ficou. Olha, claro que as coisas mudam. Nosso país também mudou, as coisas, né? Digamos assim, houve uma mudança muito grande, né? Foi a vida, a nossa vida. E dos pais a gente lembra um pouco, porque eu fui a última, as outras... As irmãs mais velhas sabiam mais coisas, mas como eu já era nenê de casa, então já não, como diz, a gente mesmo não interessou muito, não sei porquê. Até esses dias eu comentei, digo, que cabeça mais burra era, pois era de ficar a par, mas sei lá porquê. A idade é boba, né? Eu acredito que nós temos muitas coisas boas a recordar desse povo que, digamos, sedimentou quase um comportamento. O nosso hino diz que aqui vive um povo ordeiro e feliz. E eu acho que o autor do hino de Rio Negro, ele foi muito feliz, digamos, em colocar em Rio Negro, singela e formosa, és a ternura de um botão de rosa. Em teu seio, querida Rio Negro, vive um povo ordeiro e feliz, que tem fé e amor ao trabalho e a Deus agradece e bendiz. Bom, eu posso concluir dizendo que a nossa sociedade, nosso povo, nossa cultura formada por alemães, portugueses, italianos, ucranianos, poloneses, sírios, libaneses e outros grupos étnicos, caboclos. Para o nosso desenvolvimento depende da união desse grupo em torno de um ponto focal para o desenvolvimento. Quando cada um puxar para o seu lado, nós vamos continuar do jeito que estamos, como sempre estivemos. Ninguém impediu o desenvolvimento. Mas a falta de visão de uma unidade, de uma organização com vista ao coletivo, nos impede de crescer. Então precisamos mudar isso. Valorizar os grupos, mas valorizar também a coletividade em torno de um ponto.